Quero que você preste muito bem a atenção. Vou ler do versículo 17 ao 24. Mas essa palavra foi feita ontem de manhã, mas que estava mexendo comigo a semana toda. Você vai entender o porquê, eu vou dar uma explicação. Eu vou ler o texto. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis. Abaixa um pouquinho o microfone, está muito alto. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu convido a Ti, mais uma vez, fique no Teu principal lugar, fique conosco, Tu és o principal desta casa, e eu te peço, abra os ouvidos espirituais do Teu povo, abre o coração, me usa como instrumento, fica conosco, que nós vamos sair daqui mais edificados, alertados, em nome de Jesus, amém. Amados, semana, acho que foi, tem 2 ou 3 semanas eu preguei sobre Efatá, Marcos 7, quem se lembra disso? Abre-te, rompimento, liberação de caminhos, a palavra de avanço para a tua vida. Falei do surdo mudo. Semana passada eu acho que eu preguei Isaías 41, que eu falei que Deus já sabe o que você fala, que o meu povo busca por água, a sua língua está seca, Isaías 41, e eu sei que nunca os desampararei. Depois falou do cedro, eu falei do cedro. Quem se lembra disso? Da árvore de cita, da oliveira, dando exemplo, falando sobre avanço, que Deus já sabe o que você precisa, e cada uma dessa vegetação simboliza algo para a nossa vida. Só que agora, Deus me incomodou muito. Eu não quero que você taca a pedra, de repente as palmas para o Senhor não vão acontecer, mas é algo que Deus me incomodou, é algo, eu vou conversar um pouco com você. E eu quero que, é uma palavra de edificação, de alerta, soando como uma exortação. Exortação não é como você pensa, como uma forma punitiva disciplinar. Exortação, quer dizer avivamento, acordar. E Deus me falou isso comigo, acho que foi na quarta, eu conversando com a minha filha, e veio o texto. Aí escrevi no sábado pela manhã. Presta atenção no que eu vou falar aqui. De repente eu vou falar coisas que eu não vou nem olhar aqui e vai sair. Mas é para nossa edificação, é um alerta. Coisas que têm me incomodado de uma forma geral. E se nós não estivermos atentos, amado, nós somos engolidos e nem percebemos. Eu coloquei um subtítulo aqui: avance o propósito. Mas você vai entender o porquê. Como custou isso na vida de Paulo? Presta atenção no que eu vou falar. A gente, quem escreveu aqui, vamos começar por aí, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos
foi o escritor historiador Lucas, que era amigo de Paulo. E essa carta foi escrita em torno do ano 56, 57. Nas trajetórias de Paulo com Lucas. E isso foi escrito durante a terceira, esse capítulo 20, a começar do 19, na verdade. Fala da terceira viagem missionária. Então eu vou passar um pouco sobre a viagem missionária para você ver o que Paulo fez, algumas coisas que ele fez. Vou falar assim diretamente, não vou ler. Tá? Então o capítulo 20 é uma continuidade do capítulo 19 da terceira viagem missionária. Paulo, quando ele chega no capítulo 19, em Éfeso, ali começou, ele conversa com alguns discípulos e ele pergunta se foram batizados no Espírito Santo. E aqueles discípulos, eles falam, nem vimos que haja o Espírito Santo. A Bíblia fala que Paulo começou a orar, eles foram batizados. Isso que aconteceu aqui, de pessoas recebendo o Espírito Santo, a Bíblia fala que eles falavam em línguas e profetizavam. Então a preocupação de Paulo, eu vi ontem o pastor Hernani Santos falando isso, era que as pessoas recebessem, acordassem no Espírito Santo, que para muitos está adormecido, e nem sabe que existe, porque chegaram para eles o batismo de João Batista, mas o Senhor ainda não tinha mandado o Consolador, eles não sabiam do Espírito Santo, e receberam na viagem de Paulo. Dali, Paulo, a Bíblia fala no capítulo 19, seguindo, que muitas maravilhas Paulo fez, que até peças da roupa dele, os lençóis, peças da roupa que ele vestia, expulsava demônio e curava enfermos. Ou seja, o Espírito Santo estava tão ativo, que saía para o corpo, até para as vestimentas, meu irmão. Que coisa tremenda, a intimidade do apóstolo Paulo. O relacionamento é tão profundo, que as pessoas pegavam lençóis e expulsavam só em tocar. A Bíblia fala logo depois disso, as maravilhas, os milagres que estavam acontecendo através da vida de Paulo em Éfeso. Paulo pregou para mais de 25 mil pessoas. Quem estava lá, pastor Hernani Santos, falou sobre isso, rápido. Eu estou entrando já mais a fundo aqui, que o texto dele foi outro, ele falou sobre o Espírito Santo. Dali Paulo, ele foi caminhando, e a Bíblia logo fala que os 7 filhos de Seva, que era um grande sumo sacerdote, começaram a ver um endemoniado onde Paulo estava e falou, esconjuro-te por Jesus a qual Paulo prega. Falou isso para o endemoniado. Aí o endemoniado, olha só, olhou para ele e falou, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, e vós quem sois. Amado, ele quis dizer indiretamente o seguinte, eu conheço Jesus. Amado, a gente sabe da história, de como aconteceu. Lúcifer, aquela coisa toda, ele conhecia, o demônio conhece quem é Jesus Cristo. Mas ele fala uma coisa tremenda, sei bem quem é Paulo, e vós quem sois. O que são vocês para falar no nome desse? O que são vocês para falar no nome de Paulo? A Bíblia fala que eles foram escorraçados, rasgados suas roupas, saíram nus e fugiram. E eu aprendo aqui, já no capítulo 19, 2 coisas, presta atenção em cima dessas 2 passagens. Presta atenção, você está vivendo o tempo do Espírito Santo. Você não foi batizado no batismo de João. Amado, presta atenção, você tem algo dentro de você que você precisa conhecer quem é. É uma pessoa. Tem gente que fala de Jesus e nem sabe o que é para Deus, e nem sabe o que carrega dentro de si. Amado, tem gente que anda apagado, tem gente que a Bíblia fala são os que dormem, apesar do Espírito Santo estar ali. Amado, você não foi batizado pelo batismo de João Batista, você foi separado pelo Senhor, pelo Espírito Santo otorgado a você. Então nós temos que colocar e andar com Ele. Nós temos que colocar em prática o nosso relacionamento. E outra coisa que eu aprendo aqui, meu amado, presta atenção, o diabo sabe quem você é, e muito bem. Mas você tem que saber quem é você na mão de Deus e o que está dentro de você. Você pode vencer todas as coisas. E nós não sabemos usar isso. Nós não sabemos caminhar com o Espírito Santo.
O diabo fala que conhece bem Paulo. Ele conhece bem você, ele conhece bem a mim. O que mais importa é você saber quem é na mão do Senhor. O que está dentro de você, o que você está carregando. Porque ele não pode te tocar, ele não pode fazer nada com você, desde o momento que você saiba quem você é. Saiba quem você é na mão do Senhor. Saiba o que você carrega. Sabe por que muita gente, cristãos, passam por tribulações, situações e desanimam e param no caminho? Porque não sabe o que carrega, o poder que tem na mão. Porque se soubesse, não abriria a mão jamais. Do derredor de você, a Bíblia fala no livro de Pedro, que anda o diabo ao derredor bramando como um leão, mas ao redor de você estão os anjos do Senhor, e dentro de você está o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Quem pode dar aleluia? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Saiba quem você é. Se nem mesmo você sabe o que você é. A gente está vendo crentes que não sabem nem o que são. Só sabe que aceitaram Jesus. Estamos como essas pessoas. Nem sei o que é o Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo já chegou. Amado, o Espírito Santo está agindo. Amado, o Espírito Santo está andando. Ele está caminhando. Amado, ele está batizando. Ele está movimentando. Se você quiser isso para você, você tem que anelar. Você não tem que pensar nos seus problemas. Você tem que anelar a presença. E você vai entender isso que eu vou falar de Paulo. Aleluia. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Aleluia. Aleluia, vocês receberam do alto, meu amado, algo muito precioso, a qual a gente não sabe se relacionar. O Espírito Santo é uma pessoa. Você ama, você tem bondade, benignidade, domínio próprio, é tudo que Ele dá. Você não sabe nem orar como convém, Ele intercede por você, Ele tem ciúme de você. O amor que você sente de Deus não é um amor, como foi falado antes do pastor, não é esse amor de filho, pai e mãe, é um amor diferente que o Espírito Santo coloca dentro de você. Por isso que Ele fala que chama pai, paizinho. Você não sabe nem o que é isso. O Espírito Santo é tudo em todos, em tudo. Se a gente não souber andar com Ele, nós ficamos mortos dentro da casa do Senhor, com Ele dentro. Porque nós não sabemos andar. E você vai entender o que eu vou falar aqui, que antes do pastor pregar eu já tinha escrito. Aleluia. Eu creio que é o mesmo Espírito andando conosco. É o mesmo Espírito movimentando. Aleluia. Dali, olha só que coisa. Aconteceu essa situação dos 7 filhos de Seva. Né? Dali Paulo, ele caminhando, olha só quanta coisa aconteceu. Paulo, ele pregou para alguns, no capítulo 19, a Bíblia fala que alguns endureceram o coração. Você vai ver isso também. Algumas pessoas aceitaram, outras não, rejeitaram. E dali Paulo, ele enfrenta até Demétrio, o ourives, no capítulo 19, aquele que fazia nichos, ou seja, imagens de Diana. Ele estava causando um alvoroço acerca do caminho, que era chamado de caminho. Amado, ele estava sozinho, ele estava causando alvoroço, e ficaram com medo de perder o trabalho. Olha só, um homem causando alvoroço numa cidade. Em nome de Jesus, queira isso para você. Causa diferença, causa alvoroço. Aonde você for, aonde você pisar, o Espírito Santo vai manifestar, vai incomodar, vão se levantar. Mas muita gente vai conhecer o Deus que você carrega, meu irmão. Aleluia! 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 Tirou? Então, agora vamos para o capítulo 20. Continuação da viagem missionária. Paulo, ele chega em Troade, porque ele sentiu no coração, no capítulo 19, ele fala que ele precisava, pelo Espírito, ir para Jerusalém, mas ele ia passar pela Macedônia, pela Caia, ia passar por Roma, e ele tinha pressa, que tinha que chegar lá antes do dia de Pentecostes. Ele passou em Troade, ele começa a pregar, até as altas horas, e tinha um jovem sentado numa janela no 3º andar, chamado Eutico, caiu. A Bíblia fala que ele foi levantado morto, mas Paulo falou, não temas, porque a alma nele está. Paulo ressuscitou o garoto. Presta atenção, até agora, Paulo, com vestimento, expulsou o demônio. Paulo curou enfermos. Paulo pregou o evangelho, uma multidão aceitou Jesus. Paulo causou alvoroço. Paulo ressuscitou gente. Só numa passada de uma cidade.
Chegou agora nesse capítulo 20, continuando. E perante as pessoas, agora no versículo 19, o texto que eu li para vocês, eu li do 17 em diante. Eu vou falar do 19 em diante. Ele mandou chamar os anciões da igreja que estava em Éfeso, porque ele tinha que ir para Jerusalém. Paulo ele estava preparando presbíteros, isso é a verdade. Ele estava passando pelos lugares e preparando aqueles presbíteros, os anciões que ficaram nas igrejas espalhadas, estavam ensinando para eles darem continuidade. Paulo iria para Jerusalém, não sabia o que esperava lá, mas ele estava sendo movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou: olha, prisões, tentações vai acontecer contigo. Pergunto eu a você, você teria coragem se o Espírito Santo te revelasse? A Bíblia fala que muitos não queriam que ele fosse, os discípulos estavam segurando ele. Surgiu até um profeta chamado Ágabo, que botou um cinto para ele, falou que isso prendeu as pernas e os braços. Você não pode ir. Mas ele falou: por mim, a minha vida não tem de preciosa, contanto que eu cumpro o ministério que para mim foi outorgado. Amado! Pergunto eu a você, aonde está você e o teu chamado e o teu propósito? Se você nem sabe o que é, muitas vezes nós não sabemos nem o que está dentro da gente. Entenda isso que eu vou falar para você. Paulo ele falou aqui no versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações. Eu vou ler do 18 para você entender. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ou seja, ele era posicionado, ele deu exemplo. Servindo ao Senhor com toda humildade, com toda simplicidade, posicionado. E com muitas lágrimas, tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, presta atenção, vida de crente cheio do Espírito Santo não é uma vida de conforto, sentado numa cadeira. Se você quer avançar, se você quer que as coisas aconteçam na tua vida e no teu ministério, tem que se mover. É lágrimas, é tentações, é sacrifício, é andar de casa em casa. É isso que Deus quer para você avançar, meu irmão. Para eu avançar, para nós avançarmos. Nós estamos levando o evangelho de conforto. E se você quer um avanço, vai gerar desconforto. Todo movimento que você faz na tua vida, que gera esforço, desconforto, você está crescendo e avançando, tirando pelo seu trabalho, tirando pelas coisas que você faz em casa. Um exemplo, tem que gerar desconforto. O evangelho é movimento. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos colocar para fora o que recebemos. Paulo ele falou bem claro, olha, e todo mundo querendo segurar ele. Todo mundo querendo barreirar ele, não querendo deixar ele ir. Paulo se deixou influenciar pelas pessoas ou pelo melhor amigo que ele tinha. Se ele não fosse, de repente, nem isso que estava escrito aqui aconteceria. Sabe por quê? Porque Paulo entregou toda a vida dele ao Senhor. Fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Não tinha uma parte da vida de Paulo que não estava nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós separamos partes da nossa vida que Deus não pode entrar. Nós ficamos estacionados. Hoje o importante não é o id, é o fique. Hoje nós estamos andando, desculpa eu falar, numa igreja gourmetizada, nutelada, desculpa o termo, a qual nós temos pregado, desculpa eu falar isso, por que eu estou falando isso? Que eu vi gente que se diz crente em carnaval, ator, atriz, caminhando lá, e outras coisas que eu vi, eu vou falar, vou comentar. Nós estamos andando com uma igreja gourmetizada, que a prioridade é a prosperidade constante, e isso está sendo uma catástrofe para a vida de muitos crentes. Porque quando você entra na igreja, é para construção, edificação, transformação de caráter, transformação e mudança de conduta. Não é para você sofrer transformação econômica e ter bens materiais. A igreja não foi feita para isso.
Isso são consequências na tua caminhada, que pode acontecer ou não pode acontecer. Mas o mais importante ele fez. Ele morreu por você e teu nome está escrito no livro da vida. E quem pode dar glória a Deus por isso? Isso é o mais importante. Hoje as igrejas prestam ou não prestam, de acordo com o que as pessoas recebem. Hoje nós estamos mercantilizando a fé. Ou seja, toma lá da cá. Se eu dizimo, se eu oferta, eu tenho que receber. Deus, eu dei. Agora é base de troca. Toma aqui e recebe lá. Aonde está escrito isso? Isso me enerva. E a culpa é nossa. Porque hoje as igrejas estão na mão dos homens. Não é uma igreja muitas vezes cristocêntrica, mas é um toprocente. O homem que conduz. Você não pode pregar certas coisas, senão a pessoa sai da igreja. Ela vai para do lado. Se você exortar muito, ela não fica. Se o pastor chamar a atenção e orientar porque está errado, ela se sente ofendida. Quando ela entra no gabinete, ela quer escutar o que ela quer escutar. Ela não quer escutar a verdade. Eu já enfrentei isso pra caramba. As pessoas entram já com tudo na mão, tudo construído, começa a querer convencer você, eu mostro na palavra, sai com um bico desse tamanho. Eu não vou me prostrar a vocês, eu vou me prostrar ao Senhor. E é o melhor para a tua vida e para a minha. Amado, eu vou te dar um exemplo aqui. Em 2001, 2000, por aí, tinha uma base de 32 igrejas em Jardim América Vigário Geral, levantadas. Hoje são mais de 100. Mas as pessoas se auto-intitulam pastores, abrem o seu ponto, se batizam, se recebem. Porque a maioria das igrejas daqui é tudo de racha, que eu sei. Abriu uma aqui, não durou 6 meses. Me falaram que era um diácono. Abriram aqui na esquina, não durou 6 meses. A matar assim as coisas. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer sacrificar. Ninguém, amado, vocês acham que eu cheguei aqui, caí de paraquedas? Não, passei um processo de 17 anos. Não queria nem pensar em vir para cá. Orei ao Senhor, o Senhor falou, vai, que eu quero que você arrume a casa. Amado, não pensei que era assim. Mas eu sei também o tempo que eu vou ficar. Deus revela. A gente, sabe por que eu estou pregando isso a você? Principalmente para os jovens que estão se levantando agora. A gente está vivendo uma igreja muitas vezes esfacelada, onde as pessoas mostram o que querem escutar. E a gente muitas vezes tem que pregar, sabe, meu amado, as mensagens têm que ser de bênção e não de cruz. Amado, a Bíblia fala, Jesus ele fala que aquele que quer vir por mim, carregue a sua cruz. Fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas 2:20. A mensagem tem que ser a cruz. Hoje se você pregar muito Espírito Santo, hoje se você pregar muito graça divina, se pregar juízo, se pregar sobre pecado, você está brega. As pessoas querem escutar que o rio se abre, as coisas vão acontecer na vida dela. Aí não tem transformação de caráter. Hoje os testemunhos são assim, a maioria. Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida. Consegui uma casa, meu carro veio, eu vejo pela televisão. Não é mais assim, eu mudei de conduta, Deus me tirou do poço, Deus me tirou do lamaçal, eu mudei de vida, Ele me curou, Ele mudou, Ele transformou. Ocorreu um metanoia na minha vida, na minha mente, no meu coração. Eu cheirava, eu fumava, agora eu sou um homem direito e reto. Esse é um evangelho descartável, superficial, sem profundidade, do tamanho do mar, com uma profundidade de uma piscina. Porque o evangelho é transformação de vida. Amado, presta atenção. Muita gente pode ficar rica de várias formas e ser ateu. A tua quantidade de bens, a tua prosperidade não quer dizer que você sofreu transformação de caráter. Transformação econômica quer dizer que a pessoa sofreu mudança. E a gente vai ver isso numa igreja, que eu já falei sobre ela aqui, de Laodiceia, eu vou explicar. Jesus, Ele quer outra coisa de você e de mim. Jesus não quer uma conduta que você entre na igreja
somente para receber o que você quer e dizer que você está aqui. Jesus quer que você entre na igreja, que você ore pelos necessitados, que você adore, que você jejue por amor a Ele, que você seja íntimo. É um lugar de construção, de formação, para você cumprir o teu propósito. Não é um lugar somente para você receber, é um lugar que é melhor para dar do que receber. É a igreja. Você mais dá, você mais entrega do que recebe. Paulo ele fala que é melhor dar do que receber. Aí o pastor está aqui, como outros, todos os domingos ensinando, pregando, vindo na chuva, passando ali pelo trevo das Margaridas, que às vezes enche, pegando engarrafamento para estar aqui com você. A gente tem que respeitar o evangelho, meu irmão. Entenda o seguinte, a igreja foi feita pelo Senhor. Jesus ele fala bem claro, e eu queria falar isso para você, lá em... Deixa eu ver aqui. Jesus fala em Mateus 21, 13. Ele fala: minha casa será chamada de casa de oração, vós, porém, a transformar em covis de ladrões. Sabe o que quer dizer isso? Jesus falando, ó, não desfigura a minha igreja, não rouba a minha igreja, não tira a minha glória, não tira a santidade da igreja, não quebra o princípio da forma como eu fiz. Porque naquele tempo os cambistas estavam assaltando dentro do templo. Eles pegavam as moedas, eles cobravam um preço muito superior pelos animais que iam ser sacrificados para as pessoas estrangeiras. E a moeda tinha que ser a moeda do templo. Jesus ele entrou quebrando tudo aquilo ali. Sabe por quê? Porque a casa do Senhor é casa de busca, de intimidade, de relacionamento. Não é casa para você chegar aqui e ser como se fosse um supermercado. Daqui a pouco a placa da igreja vai estar ali: Igreja Guanabara, tudo por você. Ou então Mundial. Não, Mundial já tem muita, né? Mundial também não, só aceita dinheiro vivo, né? Mas pode se dizer, estou brincando, mas... Caramba, meu irmão, com que mentalidade você entra dentro da igreja? Eu me lembro que eu entrava para crescer, para me edificar, porque eu sabia do meu chamado, eu queria aprender, eu fui muitas vezes exortado, orientado. Hoje as pessoas estão entrando por necessidades pessoais, não para a glória de Jesus. Ninguém quer pagar preço, ninguém sacrifica. Eu fiz uma reunião aqui com os diáconos semana passada. Jejuamos de um dia para o outro, vieram os diáconos e entregamos. Uma semana anterior nós fizemos 12 dias de jejum. E oramos e cada dia temos uma palavra. Algumas daqui participaram. Tinha umas 20 pessoas a média, todo dia dava uma noite. Teria que ter mais. Mas agora, sabe, meu amado, a igreja foi feita para oração, para busca, intercessão, jejum. Mas a igreja, muitos veem como um lugar de comunhão, um lugar de churrasco, de cantina, de relacionamento. A gente transforma a igreja num berçário, porque você não pode chamar a atenção de ninguém. Ou então num clube social. Porque as pessoas entram aqui com os interesses. A mentalidade das pessoas: se eu me prosperar, Jesus é comigo. E quem te disse isso? A igreja de Laodiceia, eu vou ler aqui. Quem te disse que prosperidade quer dizer que Deus está contigo? Pode ser que sim, claro. Claro, Deus quer que você prospere, que você cresça, que você financie o evangelho, que você seja rico. Ele mesmo abençoa e galardoa. É Ele mesmo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, eu vou ler. Como diz, capítulo 3 de Apocalipse, 7ª carta, a última carta de Jesus. Cada igreja tinha um seu defeito, tinha duas que estavam bem. A igreja de Filadélfia, se não me engano, de Esmina, mas olha só essas. Versículo 17. Como dizes, rico sou, olha só, numa igreja rica, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quer dizer, uma igreja autossuficiente, cheia de gente, estava tranquilo. Aí Jesus fala: e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, é uma igreja que para muitos estava vivendo, poxa, glória, linda igreja. Deus estava falando: que igreja miserável, que igreja que não tem a minha presença.
Versículo 18, ele fala isso: aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas que te vistes. Vestes brancas aponta para, sabe, uma santidade. Era uma igreja que tinha pecado dentro. Ouro provado no fogo quer dizer que uma igreja tem que ser provada na fé, como Paulo foi, meu amado. É por lágrimas, por tentações, para pregar o evangelho, para viver a verdade. É ouro provado no fogo, é provação da fé. Eles não estavam vivendo isso. Aí Jesus no versículo 20 fala: eis que vou à porta e bato. Se você abriu, Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Jesus estava querendo entrar. Ele ainda aconselhou: melhora, tira o pecado e aprenda a viver como igreja, vão ser provados. E eles não queriam isso, estavam vivendo uma igreja reprovada. Jesus ainda falou aí, olha o versículo lá embaixo: e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Jesus está falando: abre os olhos, veja a verdade. Usar colírio para limpar os olhos. Vocês não estão enxergando nada, vocês estão cegos. São ricos, autossuficientes, lindos, como muitas igrejas e palácios, mas que a presença de Deus não está mais ali. É o que nós estamos vivendo no evangelho de hoje. Muitas vezes a gente procura igrejas com bancos fortes, com cadeiras e poltronas macias, ar-condicionado, que tenha tudo, uma igreja rica. E muitas vezes o Espírito Santo não está ali. Ele está na igreja humilde, que está com uma presença tremenda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi aqui. O Espírito Santo passeia, batiza. Essa igreja não tinha presença, e era uma igreja rica. Veio dois pensamentos que veio Deus falar no meu coração. Coloca aí a W. Tozer, coloca aí no telão. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu não vou poder pregar mais, que eu queria falar outras coisas, mas a W. Tozer, esse homem aqui morreu em 1963. Era um cara que tinha uma visão além. Ele era escritor. Ele pregava, ele era aquelas pessoas que iam em lugar. Em muitos lugares rejeitavam ele, porque ele reprovava as igrejas de hoje em dia. Ele morreu em 63, aos 66 anos. Eu tenho livros dele, gosto muito. Se Deus retirasse o Espírito Santo de muitas igrejas hoje, 95% do que fazemos continuaria acontecendo e ninguém saberia a diferença. Iam estar festejando, sem o Espírito Santo, pulando, dançando. Religiosos, não tem nada ali. Isso já acontecia lá na década de 60, ele já via nos anos 50. Se Deus tira o Espírito Santo, 95, são poucas que têm a presença. Não vão sentir ninguém a diferença, por quê? Porque está todo mundo dormindo. Paulo fala em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Isso, ele fala o seguinte: é por isso que no meio de vós há fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabe por que no meio de nós tem muitos fracos e doentes? Pessoas fracas, pessoas que não foram transformadas, que continuam nos mesmos pecados, dos mesmos comportamentos, porque estão dormindo na presença de Deus, mesmo dentro da igreja. A gente precisa acordar. A gente precisa achar, entender que o Espírito Santo está falando essa noite para a tua vida, em nome de Jesus. Eu não estou falando direcionado para ninguém, eu estou alertando a igreja para nós mudarmos. Esse é um ano de avanço, é um tempo de expansão. Ano de avanço exige, sabe, amado, vai exigir de você desconforto, vai exigir de você fazer a sua parte. Para de dar só para o pastor e principalmente para Deus. Vai exigir de você, se você quer mudança e ser usado por Deus, amado, dobre a camisa e coloque a mão no arado. Faz alguma coisa acontecer, chama a atenção de Deus para você. A gente se acomoda. Muitas pessoas só entram na igreja quando as coisas estão apertando. Vim saber agora de um de nossos, que falou que, não estou vindo na igreja não. Eu escutei agora um irmão falar, que eu não vou dar o nome, falou que poxa, está difícil para ir para a igreja. Tem mulher me dando mole aqui, mulher me dando mole ali, e eu não estou com dificuldade. Sabe o que é isso, meu irmão? O cara trocar a vida dele com Deus por um prato de lentilha. Eu quero ver se ele larga verdadeiramente, sai da presença. Se morrer amanhã, como é que vai ficar a situação dele? Isso está
acontecido dentro das igrejas. Pessoas que são totalmente carnais, não demonstram motivação, são totalmente apagadas, são totalmente paradas. Enquanto outros querem botar a mão no arado, querem fazer, querem pular, querem cantar, querem trabalhar para Deus, outros não estão nem aí. E a Bíblia fala no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, fala: não apagueis o espírito, versículo 19. Sabe quem apaga o espírito? É você. Somos nós. O espírito, ele quer se movimentar, mas quem tem o direito de apagar ou avivar ele é você. Paulo, ele dá alerta: não apagueis. A responsabilidade de manter ele aceso é tua e minha. Cada um tem a sua responsabilidade. Como você vive isso aceso, colocando a mão no arado, buscando a face do Senhor, orando, vindo da igreja, verdadeiramente para entregar a vida a Ele, para orar, para buscar, trabalhar para Ele. É isso que mantém um crente avivado. Crente não fica avivado parado, meu irmão. Tudo que é parado, para o teu carro para ver na garagem, para ver se ele aviva no outro dia. Fica parado o carro um ano na tua garagem para ver o que acontece. Ele morre, ele não se mexe. Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus confiou você algo muito grande, porque o teu nome já está escrito lá. Mas faz aquilo que Ele manda você fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça o que Ele mandou você fazer. Se você escutar a voz dEle e caminhar com Ele, Ele vai começar, como aconteceu para eu escrever essa palavra. Veio o versículo dentro do carro, veio as coisas falando comigo para falar, fala para a igreja isso. Nós estamos vivendo um tempo muito ruim. Nós estamos vivendo um tempo que vai ser, meu amado, de ladeira abaixo. As coisas estão escancaradas. Como agora o carnaval, as escolas, é com as coisas bem claras o que ele está mostrando. Antigamente não tinha essa mostra. Antigamente não eram as coisas ocultadas. Amado, não tem freio. E tem crente que está dançando lá, porque eu sei que eu vi, pelo menos alguns atores, atrizes que se dizem evangélicos, cultuando, fazendo o que está fazendo ali, meu irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Olha o outro pensamento, eu vou falar por isso. O que gerou eu falar isso? Coloca aí o outro pensamento de Martin Luther King. Olha só que esse homem fala. Esse homem aqui, ele foi um grande estadista, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele morreu em 1968, aos 39 anos, assassinado pela causa. Olha o que ele fala: se a igreja de hoje não recuperar, 1968, se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja primitiva, pagar preço, viver verdadeiramente o evangelho que está escrito aqui, perderá a autenticidade, será descartada como um clube social, irrelevante. É o que nós estamos vivendo. Hoje é, amado, o mundo está entrando, hoje é circo, faz as coisas e tal. Na hora de chegar, vamos! Quando tu olha para trás tem 3. Ninguém faz. Ninguém coloca a mão. Ninguém paga o preço. Segunda-feira a gente vai estar lá. Muitos poucos vão, mas na hora de... Amado, nem quer conforto. Paulo, ele ensinou, ele pregou, aonde ele passava tinha presença, pagou preço. Hoje a igreja é uma igreja que está morta sem pagar preço. Nós não estamos pagando preço. Sabe por que eu falo isso? Há um tempo atrás, foi uma família que saiu daqui da igreja. Veio um homem. Ele falou uma coisa para mim que me incomodou e eu falei com ele: você está errado. Ah, não, pastor, eu recebi, que eu já sabia que ia sair. Ele falou: ah, não, pastor, que tem muita gente brigando pela gente. Tem muita igreja querendo a gente. Tem muita igreja, tem irmão que até sonhou. Amado, vem cá, você é movido pelo Espírito Santo, teu melhor amigo, ou pelo teu amigo do lado? O que é mais importante para você, receber a direção, ou um amigo que te chama, que muito mal frequenta a tua casa e nem te conhece? Hoje enche a igreja. Amado, não se movimenta dentro da igreja por palavra humana, e sim pelo Espírito de Deus. Não se movimenta. A gente, amado, o Espírito de Deus é uma pessoa. É Ele que coloca no teu coração para onde você vai. Mesmo como foi de Paulo: eu vou pagar preço, eu sei que eu vou cair. Mas, amado, é melhor servir o Senhor no meio da guerra do que você servir o diabo em tempo de paz.
Mas hoje a mentalidade é só bênção. Se chegar a falar alguém aqui, Deus está mandando você ir para a Amazônia pregar o evangelho. Amado, Deus está clareando e falando. E tem gente que não, o negócio é bênção, o negócio é crescer, prosperar. Amado, eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim. E outra coisa, para de ficar procurando profeta e não sei o quê. Amado, quando Deus quer falar, Ele vem até você. 3 semanas passadas, entrou um jovem aqui de uma igreja que eu conheço, gosta muito de mim, e ele veio assim, diz o Senhor mandou eu vir aqui te dar um recado. Amado, se Deus quiser, Ele manda as pessoas até você. Você não precisa ir atrás dele não, tá? Ele veio aqui, sentou comigo, começou a falar tudinho que Deus mandou. Ele estava sem jeito. Falei, pode falar, meu filho, que eu sei. A gente não procura essas coisas. Presta atenção, se você quer escutar a Deus, leia a Bíblia. Se você quer escutar a Deus de forma audível, leia em voz alta. Fala para você, repete os versículos. Ele está falando contigo. Palavra que sai desse altar. Pessoas que vêm aqui cheias de Espírito Santo, trabalhos. Amado, ninguém quer aprender. Escola bíblica, para muitos é enfeite. Ninguém quer crescer. A gente está vivendo um tempo muito ruim. Eu estou há quase 30 anos dentro de uma igreja. Eu nunca vi um tempo tão ruim como esse. Cheio de igreja. Mas, meu amado, quando você vem lá, tudo para gourmetizar e tentar manter a pessoa no lugar. Isso me irrita. Era o que Tozer falava. Nós estamos usando meios e artifícios e trazendo o clube social para dentro da igreja. Para manter as pessoas pulando, dançando e falar que está cheio de Espírito Santo na hora da batalha. Na hora de enfrentar. Na hora para dizer que é cristão. Na hora da perseguição. Na hora do apontamento. Na hora de chamar atenção. Na hora da orientação. As pessoas não têm base, são fracas, não aguentam. E vai para a igreja do outro lado da calçada. Ela sai porque está cheio querendo ela. Quem somos nós, meu irmão? A gente está vivendo um tempo muito ruim, onde um sai e leva 10, e a pessoa acha que foi direcionado por um homem. Você não fala mais com o Espírito Santo, você não conversa, não pede direção a nada. Aí as pessoas chegam, saem, metade se perde, normalmente, não tem direção de nada. Outros conseguem, mas estão ali por amigos, e estão ali, mas não queriam estar ali. Mas ficaram porque foram bem recebidos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está morto. Não fala com você, está dormindo. A gente tem que acordar para as coisas, irmão. O Espírito Santo é verdadeiro. Ele é teu melhor amigo. A gente está trocando por colega do lado, por amigos que não vão aguentar o que Ele faz por você diariamente. Ele intercede por você, por mim, com gemidos inexprimíveis. Ele guarda você o tempo todo, te dá a direção. Aí você chega por meia dúzia de palavras, se movimenta sem a direção dele. Aí quebra-se todos, vai chorando, tribulação. Eu não aguentei, o homem, eu vi o homem. Você vê o homem porque o Espírito Santo não está totalmente cheio dentro de você. Quando a gente está sem o Espírito, você só vê carne. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, aleluia, você é movido pelo Espírito. Você é para dar glória a Deus para o Senhor? Bate palma, meu. É para Ele. É por isso que muitos andam na carnalidade e só vê carne, porque andam na carne. Só fica observando essas coisas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não quer saber o que o homem faz. Você quer servir. Você quer fazer. Você chega em casa, deita tranquilo e levanta. Daqui a pouco começa alguém a falar, você começa a falar em língua. Você começa a estar cheio, borbulhando, tremendo. É isso que eu quero que aconteça na tua vida. Eu quero que você esteja cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Eu declaro em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento. Eu declaro na vida dos meus irmãos. Oh meu Deus, que nós não vamos colocar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e necessidades pessoais acima da tua vontade. Deus, em nome de Jesus, direciona pelo teu Espírito Santo cada homem e cada mulher desse lugar. Em nome de Jesus, que sintam a presença e a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que tu fales aos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia.